reunidos agora e não só virtualmente. Então, com muita alegria, estamos aqui hoje para que a gente converse um pouquinho sobre o Espiritismo, né? Sobre essa tríade divina. Eu vou colocar alguns slides para vocês. Aqui, ali. Então, quando a gente fala em tríade divina, tríade de três, né? Essa tríade divina, ela está muito presente no Espiritismo. Para quem veio de uma herança católica, quando a gente fala em tríade divina, pensa logo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Mas no nosso caso, ela tem um significado diferente. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Quando Allan Kardec discorre a respeito da melhora do homem, ele parte do seguinte raciocínio: será que o mundo pode ser melhor? E aí ele nos diz para observar se há progresso do selvagem ao homem civilizado. E quando a gente observa a história, né, a gente observa a natureza, é inegável o progresso que, enquanto sociedade, nós alcançamos. Embora, às vezes, a gente pode até ficar um pouco duvidoso, né, se realmente há progresso, mas se a gente lembrar que no passado, né, nós nos matávamos por nada e nos agarrávamos pelo cabelo para arrancar os outros para fazerem o que nós queríamos, né, e o que valia no início da humanidade era só a lei do mais forte, e aos poucos a gente foi progredindo para a civilização, para a questão do direito, para amparar os mais fracos. Então, é inegável que nós já tivemos muito progresso, né? Então, se a gente consegue perceber progresso na civilização, Allan Kardec diz que, então, a gente deduz daí que o homem, o ser humano, é eminentemente perfectível. Negar isso seria negar o progresso, que é uma lei da natureza. Então, a lei de progresso nos diz que existe progresso tanto de cada um como da coletividade. E a caridade, diz Kardec, é a base, é a pedra angular de todo o edifício social. Então, coloca aí para nós já de início a caridade como uma das condições, um dos instrumentos para que esse progresso se dê de forma segura, né? Porque a pedra angular é onde a gente apoia toda a construção. Então, quando Jesus fala para a gente a respeito de uma construção, ele nos traz o exemplo, né? Daquele que constrói a casa sobre a areia e daquele que constrói a casa sobre alicerces firmes. Aquele que constrói a casa sobre a areia, ele tem toda a sua obra cai e ele é obrigado a recomeçar. Ele faz o aprendizado, né? Mas o seu trabalho tem que ser repetido. Então, se nós queremos uma pedra forte, uma base forte, aqui o Kardec já nos orienta que a caridade é essa base, né? Tudo que repousa na caridade está bem assentado e pode progredir. Isso está no discurso pronunciado nas reuniões dos espíritas de Lyon e Bordeaux, no livro Viagem Espírita, em 1862, tá? E aí, o que é a caridade, então? A caridade é a tríade, né, divina. Isso nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Caridade e Amor ao Próximo, na questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Porque a gente pode falar de caridade pensando que é a esmola, né? E não é isso. Então, aqui, o grande salto da doutrina espírita para nós, ele se encontra aqui, né? Um dos grandes saltos, que é essa nova compreensão. O que é a caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E ainda diz mais, né? Dizem os espíritos a Kardec, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito.
Então, aqui nós temos essa tríade, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. São três aspectos, três áreas nas quais a gente pode observar a presença da caridade e fazer também uma análise, né? Uma análise conosco mesmo de como é que está para nós essa percepção da caridade. Assim também, nós vamos encontrar a frase fora da caridade não há salvação como bandeira colocada por Kardec do Espiritismo, né? É o lema. É muito comum a gente encontrar isso, né? Espalhado pela obra espírita. Então, vocês veem que quando ele fala que é a base, ele não está brincando, porque ele mesmo escolheu a caridade como lema do Espiritismo. Não é fora do estudo, não é fora do centro, né? É fora da caridade. Lembrando, então, o tríplice aspecto é o BIP, né? Para a gente sempre lembrar do BIP, a gente usa com as crianças o BIP. O que é o BIP? Benevolência, indulgência, perdão. Aí a gente não esquece mais a definição da caridade. É interessante quando a gente pensa que quando nós nos dispomos a melhorar alguma coisa, a fazer algum esforço, as pesquisas da psicologia moderna descobriram que ao realizar uma boa ação, uma ação que ajude alguém, nós ativamos áreas no nosso cérebro que favorecem as mudanças. Então, a caridade não é só um lema religioso, não é só um lema espiritualista, ela também tem uma aplicação prática na nossa vida, ajudando-nos a fortalecer o uso da vontade para as mudanças que nós precisamos realizar para o nosso progresso, para a nossa evolução. Olha só que importante esse conhecimento para nós. Esse é um conhecimento da psicologia moderna, mas que Jesus já trazia e que Kardec enfatiza, né? Junto com os espíritos responsáveis pela codificação, de que a caridade realmente é essa pedra, perdão, basilar, né? Importantíssima. Então, vamos analisar o primeiro aspecto. Me emocionei aqui, me engasguei até. A benevolência. Benevolência é a qualidade de alguém que demonstra afeto, estima em relação a uma outra pessoa. Demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. A gente percebe que benevolência é mais do que a atitude de fazer o bem, né? Mas a demonstração, o altruísmo, a empatia, colocar-se no lugar do outro, ver o outro. A gente vai encontrar inúmeras parábolas e passagens de Jesus, por exemplo, falando do bom samaritano, né? Falando da importância de parar e olhar, ter olhos de ver, perceber os infortúnios ocultos, o Evangelho vai nos chamar. E nós vamos encontrar na obra de Kardec inúmeras definições e exemplos da palavra benevolência, para que a gente possa ir amplificando esse nosso entendimento do que seja a benevolência. Então, para nós hoje, nós vamos colocar a benevolência como filtro da ação. Sempre que eu for realizar uma ação e eu quiser saber se essa ação está de acordo com a caridade, eu devo, então, usar o filtro da benevolência. Será que essa ação passa pelo filtro da benevolência? Quando eu era jovem, muito jovem, eu fui a Franca, no interior de São Paulo, que é uma cidade próxima ali de Sacramento, em Minas Gerais, onde nasceu Eurípides Barçanufo. Não sei se vocês já ouviram falar de Eurípides Barçanufo, é uma figura conhecida no movimento espírita, um grande médium, e uma figura que vale a pena a gente pesquisar e conhecer. Quem sabe a gente marca uma próxima fala aqui sobre Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo tinha um colégio espírita, o primeiro colégio espírita do Brasil, e creio eu, inclusive, que do mundo.
E esse colégio, ele gerou uma onda de influência, né, por toda a região ali de Minas e do interior de São Paulo. Então, em Minas, a gente tinha muitos centros espíritas, não é por nada que o Chico Xavier nasceu lá, e em São Paulo, e no interior de São Paulo, também nas cidades ali do interior, há uma quantidade enorme de centros espíritas. E Franca é um desses polos, né? Que recebeu um ex-aluno de Eurípides Barçanufo e tem inúmeros centros espíritas. Dentro desses centros espíritas, um em particular eu fui conhecer, que era a Casa da Prece, e que tinha uma obra social espetacular e que me marcou muito. Eles serviam no centro espírita 5.000 pratos de sopa por dia. Por dia. Então, eles tinham 5 equipes, 6 equipes, que todo dia uma equipe diferente ia de manhã descascar legumes, preparar as coisas, eles tinham uma cozinha industrial dentro do centro espírita, e preparavam toda aquela sopa, aqueles panelões de sopa, todo um trabalho voluntário. Quando aquilo estava pronto, eles abriam as portas, as mesas se enchiam de necessitados. É uma cidade muito grande, com muita necessidade. Era, né, na época, imagino que hoje não deve estar muito diferente. E as pessoas se sentavam, então, nos bancos, os pratos de sopa eram servidos, e aquela sopa substanciosa, né, maravilhosa, fazia-se a prece e se distribuía as colheres. E depois a gente passava segurando pequenas panelas e dava o refil, né? Enchia 2, 3 vezes o prato, até que a pessoa não aguentasse mais comer. Não aguentavam, levantavam, saíam, abriam a porta, entrava mais uma leva de pessoas, começava tudo de novo. Ao final do horário do almoço, a sopa que sobrava era colocada em tonéis desses de leite e levada para os bairros distantes, né, onde não tinha ainda o núcleo espírita, e distribuída lá em filas, né, as famílias vinham com as suas panelinhas para levar um pouco de sopa para casa. Uma obra espetacular, que até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono, porque era uma ação feita com o filtro da benevolência. O curioso a respeito dessa obra é que a obra em si era muito bonita, mas o que me chamou a atenção foram os voluntários. Os voluntários, muitas vezes, eram constituídos de pessoas com profundos problemas, problemas de família, problemas no casamento, problemas de filhos que tinham desencarnado de acidente, N problemas. E essas pessoas vinham trabalhar ali naquela obra porque ali elas encontravam a força, elas encontravam o consolo, elas encontravam uma forma de seguir adiante e de lidar com seus problemas. Então, a ação no bem fazia mais por elas do que elas faziam pelos outros. E isso foi uma coisa curiosa de observar, porque ao longo dos anos eu tive a oportunidade de voltar várias vezes a esse centro espírita. E eu fui acompanhando algumas transformações de algumas pessoas, de pessoas que a primeira vez que eu conheci eram profundamente doentes, e no final, a última vez que eu encontrei, eles já estavam equilibrados, pessoas que as famílias estavam meio que se desfazendo e que através desse trabalho conseguiram voltar a unir a família. Então foi uma coisa que teve um efeito muito curioso sobre mim. Eu fiquei observando aquilo e mais tarde, estudando a doutrina, que eu fui entender como é que isso acontecia, né? O efeito da ação no bem, o efeito da oportunidade do trabalho pelo outro, era um efeito incrível nas pessoas que estavam ali como voluntários. Então, o serviço voluntário, realmente, ele nos traz, assim, muitos benefícios, né? E o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer? A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Assim é que a gente pode encontrar as pessoas que colocam a máscara, né? E aí
no centro é uma pessoa, mas em casa é outra bem diferente. Às vezes na rua ela é de um jeito, mas na intimidade do lar ela é bem diferente. Então, quando a gente fala sobre a benevolência, nós precisamos estar atentos para esse alerta que os espíritos nos trazem, né? Da questão do fingimento, né? Então, a benevolência tem que ser realmente fruto do coração e não uma aparência de benevolência, um verniz, porque esse verniz, essa aparência, a primeira raspadinha que fizer, a pessoa já se revela tal qual é, né? E aquele que verdadeiramente é benevolente, ele jamais se desmente. Ele é o mesmo em todos os lugares. Então, muito mais do que a gente procurar fingir, a gente deve se analisar e ir fazendo essa construção da brandura, da paciência, né? A benevolência na nossa ação para com o outro. Eu ajudo na medida do possível, na medida que eu posso, começo aos poucos e vou ampliando aquilo que eu sou capaz de fazer, né? Mas fazendo realmente de coração, mobilizando o sentimento. Então, vamos pensar ali que esse é o filtro da ação. E aí a gente passa, então, para a indulgência, né, do BIP, o segundo aspecto da caridade. A indulgência é uma disposição para perdoar, né, uma absolvição da ofensa. São duas definições que nós vamos encontrar por aí. E também na obra espírita, a gente vai encontrar muitas definições e exemplos de indulgência, né? Por que eu trouxe ali uma foto de um docinho, né? Diz esse horário da noite e a criatura traz para nós uma foto de sobremesa, isso não se faz, né? Falta de caridade. Mas o que é? A indulgência, ela vai adoçar a nossa vida. Se a gente está meio amargurado, é porque está faltando indulgência. A indulgência é o que realmente vai nos tornar mais doces diante de nós mesmos e diante do outro. Como é que a indulgência... E é um açúcar, gente, né? A doçura da indulgência não provoca diabetes, certo? Ela é liberada para quem tem restrição, ao contrário desses docinhos que estão aí, que engordam e não é todo mundo que pode comer, né? A indulgência é uma doçura que não tem restrição. Ela é, então, o filtro do pensamento. Assim como a benevolência da ação, a indulgência é o filtro do pensamento. Quando nós pensamos no filtro do pensamento, eu me lembro sempre da história da janela. Então, a família se sentava de manhã para tomar café e a mulher sempre dizia para o marido: eu não me conformo com essa nossa vizinha que não sabe lavar as roupas. Ela pendura as roupas no varal, tudo manchado, um horror. Não é possível que ninguém ensinou essa mulher como é que se lava roupa. E todo dia a cena se repetia. Eles sentavam para o café, ela olhava o varal da vizinha cheio de roupa manchada, roupa suja, comentava com o marido: não é possível essa vizinha que não sabe lavar a roupa. E um dia ela sentou para tomar o café e, grande surpresa, o varal, as roupas brancas, né? Nossa, que beleza! Aquela alvura, aquela brancura, parecia até propaganda de sabão em pó. O que está acontecendo? E o marido disse: eu resolvi o problema da vizinha. Resolvi. Ela disse: você ensinou a vizinha a lavar a roupa? Eu disse: não, eu lavei nossa janela. E agora, então, nós podemos olhar e ver as coisas como realmente elas estão, né? Porque nós julgamos os outros conforme nós somos, né? É o nosso óculos que precisa correção, é a nossa mente que precisa de orientação. Se a minha janela está suja, tudo que eu vejo através dessa janela aparece manchado, aparece ruim, e o meu julgamento, então, fica comprometido. E porque eu ainda sou um ser imperfeito, o meu julgamento é mais comprometido, né? É mais difícil para mim julgar com acerto. Então, quando eu falo da indulgência como filtro do pensamento, a gente parte do princípio que todo mundo erra.
trouxe para vocês aqui um livro infantil maravilhoso, para a gente ver, assim, como existe progresso, né? Como o progresso é realmente uma lei. Porque no passado, nós fomos educados, aí quem é mais velho, da minha geração, né, dos anos 60, 70 para trás, nós fomos educados como? Caneta vermelha na prova, né? O erro era destacado, não podia errar. Se errasse, ficava de castigo. O erro era visto como algo horroroso, né? Algo que não deveria acontecer. A pessoa que errava, ela era ridicularizada, ela era considerada menos, né? Então, o erro era uma coisa difícil no nosso processo de amadurecimento, de educação. Hoje, como é que a educação está olhando para os erros? O erro faz parte do processo. Então, o livro chama-se Tudo Bem Cometer Erros. E aí eu trouxe esse livro para essa reflexão, porque na época que eu estava preparando esse estudo, chegou para mim um videozinho de uma mãe que está na mesa do café também, todo mundo tomando café na minha vida aqui. Tá todo mundo tomando café. Aí a mãe estava com o filho na mesa do café, o filho maior, devia ter uns 6, 7 anos, e o filho pequenininho, de 2, 3 anos. E o filho pequenininho vai se servir de leite. E, naturalmente, a criança de 2, 3 anos, ela ainda não tem aquela coordenação motora fina, ela está desenvolvendo. Então, ele vai se servir de leite e o leite cai para fora da tigela, né? Suja a mesa. E aí a mãe, filmando no celular, diz, o que aconteceu, fulano? E ele diz, caiu. Aí ela diz, caiu, e agora? Aí ele diz, agora é só limpar. Ah, é só limpar? E aí o irmão mais velho que está do lado diz assim, é o livro do Oh-Oh. E ela diz, livro do Oh-Oh? E ele diz, é o livro do Oh-Oh. Olha ali na capa amarela o que está escrito. Oh-Oh, caiu o leite. Oh-Oh. Aí o menino diz para ela, é tudo bem cometer erros, mamãe. Se você derrubar o leite, é só limpar. Então, não é a educação que diz faça o que quiser e não sofra nenhuma consequência. Não é isso. Mas é a educação que diz tudo bem, você vai errar, o erro faz parte do processo, e se você errar, é só você arrumar. Você vai derrubar, limpa, recolhe, né? Tenta de novo. E isso é uma visão muito maravilhosa para a gente ter da vida, né? Porque, em primeiro lugar, ela nos relaxa para o erro. Não é o fim do mundo se você errar. A visão do erro como fim do mundo é a visão do céu e inferno, da visão católica, né? Errou, vai para o inferno, né? Qualquer erro, inferno. Então, o erro era colocado para nós como algo horroroso, e a gente traz isso, muitas vezes até de outras vidas, né? Errar é horrível, é pecado. E hoje não. Errar faz parte do processo. É um processo pedagógico. Você vai errar. E quando eu penso que eu vou errar, o que isso me faz pensar? O outro também vai errar, né? Porque somos muito parecidos. Então, o que os espíritos dizem? Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Então, quando a gente julga, né, a gente não só julga, a gente já condena, né, de uma vez, a gente já faz a avaliação e já emite a sentença, né? Não vale, não é bom, errou. E ao contrário, o que os espíritos nos convidam a fazer, usando o filtro da indulgência, o filtro do pensamento, é sempre que eu avalio uma situação, eu colocar esse filtro. E se fosse eu, né? E se eu tivesse errado? Quem nunca errou? Quem é que não precisa da indulgência? Todos precisamos. Isso aqui, na verdade, é uma coisa que a gente devia repetir para a gente mesmo todos os dias, gente. Nessa época agora de eleição, então, mais do que nunca, né? E aí, o que dizem os espíritos? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas,
o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Muito bem. Eu não sei em quem vocês votaram, também não me interessa. Mas pense, você deu o voto X. Pense no candidato oposto, que é o candidato que você não gostaria de votar, não votou, e aí você dirige essa frase para ele, certo? Dirige para ele. Porque, geralmente, né, o que a gente viu nessas eleições? Uma polarização onde um era o salvador, para o lado A ou para o lado B, e o outro era o inimigo, né? Então, imagine aquele que você elegeu como inimigo e repita: o que há nele de bom e virtuoso. A indulgência é eu me esforçar em olhar para esse político e pensar: há nele algo de bom e de virtuoso. Porque, mesmo que toda pessoa seja um abismo de corrupção, sempre há, nas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Exercício para nós. Ótimo de fazer, muito bom. E aí eu tenho um abajur ali do lado, né? Por que eu tenho um abajur? Porque quando eu julgo, eu olho para a pessoa como se eu olhasse para a cúpula desse abajur. Eu vejo que sai luz por cima e vejo que sai luz por baixo. E se fosse uma cúpula mais escura, eu não veria mais nada de luz, né? E a gente olha para as pessoas, então, e diz: essa pessoa não é uma pessoa boa, não vale nada. A indulgência faz com que eu retire a cúpula, né? E aí, o que acontece quando eu retiro a cúpula? A lâmpada brilha, toda ela. Eu olho para ela e até me ofusca com o seu brilho. Então, tirar a cúpula do abajur é olhar para a pessoa sem os julgamentos e compreendendo que, ao olhar para alguém, eu não vejo tudo. Eu não sei a história desse espírito, eu não posso julgar. O que eu posso me lembrar sempre é que o progresso é uma lei. Lembra lá do início, todos progredimos. Então, aquela pessoa que eu hoje considero que não está agindo bem, ela vai progredir também. Ela também vai melhorar. Ela também vai aprender. Então, isso para que o sentimento nosso não seja corrompido pelo ambiente externo, né? E que aquilo não nos adoeça, não nos faça mal. Então, a indulgência é esse importante filtro, né? E aí a gente chega, então, no perdão. O que é o perdão? O perdão é a remissão da pena ou da ofensa ou da dívida, é uma desculpa, é um indulto, né? É o ato pelo qual uma pessoa fica desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação porque competia exigi-lo. Então, quando eu perdoo, não precisa mais a reparação para mim, né? Eu desobrigo a pessoa, digo, não precisa mais. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou qualquer sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio, né? Pode ser em direção ao outro, ou pode ser um sentimento negativo por mim mesmo. Como é que eu fui capaz de cometer esse erro? Como é que eu fui capaz de ter essa atitude? Então, o perdão não é um processo só para o outro, mas também é um processo que eu posso dirigir em relação a mim mesmo, né? Através do uso da benevolência, da indulgência, e agora a gente chega no perdão. Então, a benevolência era o filtro da ação. A indulgência é o filtro do pensamento e o perdão é o filtro do coração. Então, no sentimento, eu preciso trabalhar o perdão. E o perdão e a indulgência, eles estão muito ligados, né? Por quê? Eu achei uma imagem ali em inglês, não achei ela em português. Mas o que diz ali? Humanidade, humildade. Né? A chave da nossa humanidade está na humildade. A humildade é o que me permite aceitar o erro como parte do processo, como até vem estampado em uma borracha hoje, gente, uma borracha de papelaria. Eu adorei essa borracha. Olha que lembrete útil para nós. Aceite o erro como parte do processo. O seu erro, o erro do outro. Está aí a borracha, né? Para nós, o que funciona a borracha? É a borracha da lei do progresso. Você está aprendendo. É a borracha da reencarnação, você vai ter novas oportunidades, né? É a borracha do esquecimento do passado, para que você possa recomeçar. Então, o perdão é esse filtro do sentimento. O que nos dizem os espíritos a respeito do perdão? Que o perdão
É aquilo que permite que a gente se aproxime de Deus. Então, o que Jesus ensina? Se você tem algo contra alguém, antes de falar com Deus, você vai lá e perdoa essa pessoa. E depois que você perdoa, você vai oferecer a tua oferenda. Não é assim? Então, os espíritos dizem assim, o rancor, o ódio, eles promovem um afastamento de Deus. Eu não consigo perceber os espíritos superiores, eu não consigo captar suas sugestões, porque a minha vibração fica tão baixa, tão densa, eu não consigo pegar nada que saia daqui. É como se eu criasse uma gaiola e me colocasse lá dentro, né? Então, a pessoa que odeia, ela está presa nela mesma. Por isso que quando eu sinto a raiva, eu sinto o ódio, eu preciso ativar esse filtro do sentimento, né? E como é que faz isso, né? Ah, falar é muito fácil. Falar é fácil, fazer é difícil, mas não é impossível. Como é que eu faço o filtro, para ativar o filtro do sentimento? Pelo raciocínio. Eu começo conversando comigo mesmo. Por que eu preciso perdoar? Por que perdoar é útil? Por que perdoar é importante? Eu vou me convencendo. Eu vou conversando comigo mesmo, eu vou lendo na codificação, está cheio de texto, em todas as obras espíritas a gente vai encontrar material e eu vou fazendo esse processo. Eu vou fazendo essa mentalização e vou conversando comigo mesmo, vou conversando com o meu sentimento, porque o meu sentimento, ele está equivocado, ele precisa redirecionamento. Eu preciso redirecionar esse sentimento para o lugar que lhe compete, né? Ele está desequilibrado. Então, o ódio, o rancor, o ressentimento é um desequilíbrio. Para voltar para o equilíbrio, eu preciso começar pelo raciocínio, para conseguir chegar no sentimento, no coração. E isso é uma coisa que a gente entende quando a gente estuda o espiritismo, porque os espíritos nos alertam, né? O nosso progresso, ele começa com o intelecto e depois ele vai para o sentimento. Por isso que o BIP, né? O P está por último ali. É o último filtro que eu vou ativar, é o filtro do sentimento. Assim, Gandhi nos orientava, quando falava da não violência, para a gente ir se tornando pacífico em níveis, né? Então, como é que eu começo o processo de não violência? Primeiro, eu não faço a violência física. Então, eu vou abolir o bater, né? O tapa, o soco, eu vou abolir. Eu não faço isso mais. No entanto, eu ainda faço violência verbal. Então, o próximo nível, depois que eu consigo não bater, é não xingar. Eu não vou mais falar de forma agressiva, de forma violenta. Então, eu consegui controlar minhas atitudes, consegui controlar minha fala, mas eu ainda penso. Eu penso mal, eu xingo mentalmente, então é o próximo nível. Eu vou trabalhar esse meu pensamento, essa minha vontade de debater com o outro, né, de destruir o outro pelo pensamento, pelas palavras mentais, que é o duelo, né, que o Evangelho nos fala. Então, eu vou trabalhando isso para finalmente chegar no sentimento. Então, o sentimento é o nível mais profundo. Não sentir a raiva, não sentir o ódio, né? Não desejar o mal para o outro. A gente vai chegar lá, né? A gente só tem que ir conhecendo esse processo e ir fazendo esse processo. Então, para terminar, essa nossa reflexão em torno desses 3 filtros que a gente precisa, né? Do perdão, da indulgência e da benevolência, que são a definição da caridade, como entendia Jesus, eu trago para vocês a oração do amanhecer, que talvez muitos conheçam, né? Mas que sintetiza também, porque a oração do amanhecer lindamente diz: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo hoje com os olhos cheios de amor. Olha só a indulgência aí, né? É o filtro da visão. Olhar o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Olha a benevolência ali também. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não ver senão o bem em cada um. Este conselho dessa prece, eu acho ele precioso, né? Olhar para cada pessoa e lembrar que ela é filha de Deus e procurar vê-la como Deus as vê. Como é que Deus olha para os seus filhos?
porque Deus não tem favoritismo, ele nos ama a todos, né? E assim olhar para as pessoas e ver o bem em cada pessoa, o bem em cada um. Aí, na prece, ele continua e pede, né? Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche a minha vida, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. É tão bonita essa prece, porque isso era o que acontecia quando Jesus passava, né? A gente tem músicas que a gente canta para as crianças que a gente diz, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, né? Porque era a vibração do amor, né? Jesus vibrava tanto amor que aonde ele passava, todos sentiam a presença divina. E todos queriam se acercar deles. Assim é com as grandes almas, assim era com Chico, né? Todos queriam se acercar do Chico. E o Chico tinha uma característica muito particular, que você não se sentia pequeno na presença dele. Ele tinha tanta humildade que quando a gente chegava perto dele, a gente se sentia à vontade. Porque tem determinadas pessoas, né, que são importantes, que são famosas, e a gente tem até medo de chegar perto. E o Chico tinha tanta humildade que a gente chegava perto dele, assim, como se a gente fosse importante, e ele não, né? A humildade que ele já tinha conquistado nos colocava nessa situação, assim. Era uma coisa fantástica. Então, imagina você conseguir chegar nesse ponto, né? Que todas as pessoas que cheguem perto de ti sintam a presença divina. É muito maravilhoso. E esse é o nosso papel no Centro Espírita. Quando a gente funda um núcleo e a gente resolve ser trabalhador, nós criamos um grupo que vai ser verdadeiramente espírita pelo amor que tiver entre seus membros, né? Porque aí esse amor, essa fraternidade, essa benevolência, essa indulgência e esse perdão, eles irradiam do grupo, né? E aí eles vão tocando as pessoas. Não é o objetivo do grupo espírita ser um grupo de milhares de pessoas, né? Embora um dia talvez a gente chegue nisso, mas o nosso objetivo não é o proselitismo, não é dizer o grupo espírita é bom porque lota a casa, né? Porque são 500 pessoas toda reunião, não é isso? O que caracteriza o bom grupo espírita é a frase, né? Nisso saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? É assim que a gente revela que realmente a gente entendeu o Espiritismo, vive o Espiritismo. É essa vivência do amor. E esse amor que resume a doutrina de Jesus, esse amor que nós nos esforçamos por compreender e por praticar, ele está definido nessa palavra caridade, né? Essa benevolência, essa indulgência e esse perdão. Então, queridos, essa era a reflexão que nós queríamos trazer hoje, né, na noite de hoje, e agradecendo muito a atenção de vocês, agradecendo aí pelo convite, né, e assim a gente encerra, então, a nossa fala dessa noite. Vamos fazer, então, não sei se alguém tem alguma coisa para colocar, para perguntar. Eu acho que tem uns minutinhos ainda, podemos colocar, deixar. O pessoal pode, não ter nenhuma dúvida, pode fazer a oração por gentileza. Então, beleza. Então, vamos fazer a nossa prece. Lembramos, então, da nossa querida Meimei, que nos orienta. Eis a dupla singular, escora que nos descansa, servir sem desanimar, nunca perder a esperança. Se sofres, serve e confia, não te queixes nem te irrites, espera. A bênção de Deus é proteção sem limites. Assim, Senhor, elevamos o nosso pensamento agradecido, rogando que o teu evangelho brilhe dentro de nós e nos fortaleça. Que os espíritos amigos estejam conosco, que sejamos dóceis às suas sugestões. Ampara-nos em nossas dificuldades,
Estende o teu olhar compassivo por todos nós, pelos nossos governantes, por todos aqueles que decidem os rumos do nosso país. Mas, sobretudo, Senhor, que possamos confiar que Tu estás no leme e entregar em Tuas mãos a nossa vida e o nosso destino. Apazigua-nos, orienta-nos e ser sempre conosco, que assim seja. Muito obrigado. Acho que o sentimento de todos nós aqui é de gratidão e dividir seu tempo com essa mensagem tão importante, que é a caridade. De fato, tem que ser um pilar, né, na Casa Espírita, em todas as casas. A gente espera por isso, nesse trabalho que de caridade é o mais importante, o mais de todos, o mais importante de todos. Obrigado novamente. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Um abraço, então, a todos, uma boa noite a todos, e quem sabe a gente ainda consegue fazer isso presencialmente, né, Priscila? Vai ser uma alegria muito